Qual é o método ideal para você finalmente aprender a falar inglês? Você deve ter recebido nas suas redes sociais uma quantidade infinita de propagandas te prometendo todos os tipos de métodos possíveis para que você finalmente aprenda a falar inglês. Obviamente, eu não vou me referir a nenhum deles aqui especificamente, por uma questão, obviamente, de ética, mas será que tudo que estão oferecendo para você realmente é método? Então, é sobre isso que eu quero falar com você hoje, nesse vídeo, e eu quero mostrar para vocês que existe uma certa confusão no que diz respeito a método, abordagem e técnica. Eu vou começar convidando você a imaginar uma determinada situação, você consiga entender o que é, finalmente, abordagem, método e técnica. Imagina que você está programando para fazer uma viagem de férias de verão. Cada uma dessas palavras nessa frase significa alguma coisa muito importante. Primeiro, se a gente está falando de viagem, isso implica, obviamente, no deslocamento. Você não vai ficar na sua casa, você vai para um outro lugar. Se você se desloca, você precisa de algo com o que se deslocar. Por exemplo, um carro. Pode ser o seu carro próprio, pode ser um carro alugado, pode ser um avião, pode ser um trem, ou seja, existem infinitas maneiras que você tem de se deslocar. Depois, quando a gente fala viagem de férias, férias significa o quê? Que você, obviamente, não está a trabalho. Então, você está lá por lazer. Se você está lá por lazer, é porque você quer descansar, justamente, do trabalho, você quer se distrair, ou você simplesmente quer se jogar para viver novas experiências na sua vida. E se você fala que é de verão, significa também dizer que não é de inverno. Logo, as atividades a gente logo pensa que são atividades de férias de verão, já vem logo à sua cabeça. E os lugares também. É uma praia, um sítio onde você tenha, sei lá, cachoeiras. Ou seja, quando eu falei para vocês todas essas coisas, o que eu estou dizendo para vocês, que tudo isso é uma abordagem. Ou seja, é o tema das suas férias, é o tema da sua viagem, é o grande escopo da sua viagem. Quando eu falei para vocês sobre o deslocamento, e eu citei alguns veículos aqui, eu estava falando sobre o método de deslocamento. Quando eu falei, por exemplo, sobre descansar, distrair, refletir, também é o seu método de lazer. E quando eu falei do tipo de destino, praia, cachoeira, outro país, também estava falando sobre o método do seu verão, da sua expectativa, das suas escolhas que você faz para a sua viagem de verão. Agora, isso tudo não basta. É preciso que, se você decide ir com seu carro próprio, ou com carro alugado, é preciso decidir, por exemplo, quem vai dirigir. É você sozinho? Você vai revezar com alguém? Se você for de navio, como é a logística disso? Se você decide pegar um avião, por exemplo, você vai pegar um avião que tenha conexões, vai parar nas conexões. Tudo isso significa que a gente está falando da técnica da utilização do transporte. A mesma coisa, vai descansar? Como que você vai descansar? Acordando mais tarde? Se você, por exemplo, decidir ler um livro, aproveitar o tempo para também se distrair, mas também para aprender coisas novas. Tudo isso faz parte da técnica de como executar aqueles métodos que a gente estava falando. Tem muitas coisas para fazer, ou seja, são técnicas para você executar. Então, aqui rapidinho para a gente resumir. Abordagem é o contexto geral, tema geral daquilo que você vai fazer. Método, como já diz, a própria palavra que vem de métodos em grego, já está dizendo, é o caminho, é a via, é a maneira como você vai chegar naquele objetivo final. E para você conseguir fazer com que o método funcione, você precisa de técnica. E técnica também pressupõe ferramentas. Como é que a gente entende isso agora, falando sobre ensino e aprendizado de idiomas? É agora que entra a questão mais importante para vocês. Então, eu vou precisar voltar um pouco no tempo para que vocês consigam entender o que é método e por que hoje em dia se promete tantos métodos, quando, na verdade, estão falando muito mais, talvez, sobre ferramentas e sobre técnicas do que métodos em si, tá? Isso é uma distinção extremamente importante que você precisa saber, porque isso define a qualidade do seu aprendizado e a qualidade também da língua que você vai adquirir, como você vai falar essa língua, você vai falar bem, você vai falar mal, você vai conseguir se comunicar com a eficiência que você precisa ter no momento de se comunicar. Beleza? Então, se a gente for pensar que, sei lá, nos anos 70, nos anos 80, para você conseguir aprender o idioma, para você poder falar o idioma, você tinha opções muito, muito restritas. E técnicas e ferramentas também eram muito restritas. E para falar a verdade, a maioria delas ficavam concentradas
dentro de escolas. Então eu estou falando de coisas aqui que vocês vão se lembrar. Vou citar alguns exemplos, vocês vão ver as imagens aqui na tela e vocês vão começar a ter aquela memória afetiva, talvez nem tão afetiva assim, daqueles tempos em que você frequentava cursos de inglês. Talvez você ainda frequente cursos de inglês que ainda estão usando as mesmas técnicas, o mesmo ferramental, você talvez nem se dê conta disso. Então, eu estou falando de época que tinha laboratórios de língua, onde você ia para uma sala muito grande e você tinha cabines separadas, as pessoas colocavam fones, tinha lá o tocador de fita, né? E que as pessoas usavam fita cassete. Depois, a coisa evoluiu. Chegou no momento que usavam, inclusive, gravações, já que estavam dentro de um sistema, mas era o laboratório de línguas. Eu falei de fita cassete. Fita cassete, então, foi uma coisa muito, mas muito utilizada até anteontem nas escolas de inglês. Você vai se lembrar que muitas vezes você fazia as aulas, o seu professor tinha lá esse aparelho aqui, de toca-fita, né? Como esse que você está vendo na imagem. Ele passava uma atividade lá em que você precisava ouvir, uma atividade de listening, que você precisava responder baseado naquilo que você estava ouvindo aqui, aquele som mecânico, cheio de eco, numa sala assim, que às vezes a acústica era muito ruim, ou seja, extremamente contraproducente. Depois, as fitas cassete foram sendo substituídas por CD, DVD, vídeos eram outras coisas que eram muito utilizadas. Fitas de vídeos com, na verdade, videoaulas, ou então situações em que você via uma pessoa, sei lá, viajando para Londres ou viajava para Nova York, essa pessoa precisava se comunicar e ela dava o jeito dela lá. Você também deve ter visto muitas revistas no seu curso de inglês, como essa revista que você está vendo aqui agora, que era muito famosa na época. Speak Up trazia letras de músicas e tal. Músicas é uma coisa muito interessante também. Eu não sei se acontecia isso com vocês, mas para mim aconteceu várias vezes. As minhas professoras, algumas professoras que eu tive, faziam com a gente uma espécie de uma negociação, né? Se a gente conseguisse fazer todos os deveres de casa, sei lá, de uma unidade inteira, no final daquela unidade, como prêmio, ela dava pra gente uma música, pra gente passar a aula lá se divertindo, cantando e aprendendo a cantar também em inglês. Porém, vamos lembrar que algumas dessas músicas, as nossas professoras e professores tinham que tirar de ouvido. Você lembra dessa expressão também? Tirar de ouvido? Pois é, tinha muito isso. O professor ia lá, tinha que rolar uma negociação mesmo, porque dava um baita de um trabalho, né, para os professores ficar lá ouvindo a música, às vezes tinha que gravar da rádio, ficar ouvindo a música diversas vezes e transcrevendo a letra da música, porque as letras não eram tão acessíveis, né, como são hoje em dia. Para você fazer provas, por exemplo, tinha aquelas provas impressas em mimeógrafo, mas para quem não conhece, isso aqui é um mimeógrafo que você está vendo. Quando a prova chegava, o exercício chegava para a gente, tinha aquele cheiro de álcool. Muita gente gostava de ficar cheirando prova só para ver se dava um barato. Então havia livros didáticos também. As escolas, na verdade, utilizam livros didáticos até hoje. Para ser muito sincero, a venda de material didático, livros didáticos, talvez corresponda a uma parcela significativa do lucro das escolas de idiomas. Por isso que você não consegue estudar inglês sem comprar o material, via de regra, é caro. E você também tinha bibliotecas nas escolas, onde tinha lá vários livros à disposição, literatura mesmo, coleção Penguin, para quem não se lembra da coleção Penguin, era muito famosa, vários livros. O bacana da coleção Penguin, você podia escolher, na verdade, o nível de dificuldade do texto que estava ali. Às vezes, a mesma história tinha textos facilitados para níveis diferentes de língua. Ou seja, tudo isso era ferramental, era utilizado nas escolas a serviço de uma técnica, na verdade. No caso, a metodologia ou método em si variava muito pouco de uma escola para outra. Obviamente que variava, mas a variação não era tão significativa assim a ponto de fazer grandes diferenças na maneira como as pessoas aprendiam o idioma naquela época. Acontece que o mundo foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo e todo esse ferramental que ficava em poder de uma escola, que se você quisesse ter acesso, você precisava estar lá, esse material hoje em dia está disperso e, na verdade, concentrado na palma da tua mão. Quando você abre o seu celular e você tem todas as plataformas de streaming à sua disposição, você com uma conexão com a internet, você consegue assistir o que você quiser. Ou seja, todo esse ferramental hoje em dia está traduzido no mundo onde a gente vive e a gente está em contato com essas coisas diariamente. O que eu quero dizer com isso? A maioria dos métodos que estão sendo colocados como métodos se parecem muito mais com as técnicas do que com os métodos em si. O que essas técnicas tinham em comum? O fato delas não levarem em consideração o fator mais importante, a sua vida real fora da escola. Aquilo que você fazia na sua rotina. Nada lhe era ensinado para que você tirasse proveito da sua experiência de vida fora da escola. E hoje, a sua experiência de vida fora da escola, em contato com a língua inglesa, talvez seja muito mais relevante, muito maior do que a experiência que você tem dentro de uma escola. Eu não estou falando aqui que você não deva frequentar uma escola de inglês, pelo contrário, você vai entender daqui a pouco que frequentar uma escola de inglês é melhor do que não frequentar e mais, complementa tudo aquilo que eu estou tentando dizer aqui para vocês. O que faz a diferença no método, então, é o seguinte, já que método é
caminho, o que faz realmente diferença no método é de onde você sai para onde você vai. Porque o método é o caminho que você precisa chegar, que você precisa caminhar. Se você quer ir para Salvador e você está em São Paulo, faz algum sentido você pegar um voo com destino para Buenos Aires para depois chegar em Salvador? Se você quer chegar na Nova Zelândia, faz algum sentido você tentar chegar na Nova Zelândia a pé? Ou seja, o caminho que você precisa caminhar precisa sempre primar pela eficiência e precisa sempre te dar a solução mais fácil, mais rápida e principalmente levando em consideração aquilo que os métodos antigos sempre teimaram em ignorar: a sua experiência de vida e tudo aquilo que você quer, os seus objetivos, as suas aspirações, tudo aquilo que te emociona, tudo aquilo que te faz feliz, tudo aquilo que te motive. Ou seja, a principal ferramenta que você tem à sua disposição e que foi ignorada durante tanto tempo pelas escolas de inglês é a sua motivação, o seu sonho, a sua vontade de falar em um idioma, porque você tem um objetivo maior que o idioma pode facilitar. O idioma, ele precisa ser o caminho, o idioma precisa ser o veículo, ele não pode ser o fim em si. Foi com essa preocupação que eu criei o Fluxus e-Learning. O Fluxus e-Learning é uma maneira de organizar e de te proporcionar as ferramentas, as técnicas necessárias para que você também utilize as ferramentas que já estão à sua disposição, para que você tire o melhor proveito delas e você consiga converter a experiência que você já tem com essas ferramentas, por exemplo, as plataformas de streaming no momento que você vai assistir uma série, sua plataforma de música favorita, para que você consiga converter a experiência que você tem em ganho linguístico. É disso que se trata o Fluxus e-Learning. É por isso que eu digo para vocês que você não precisa deixar de frequentar o seu curso de inglês, a sua escola de inglês que você já frequenta. É extremamente importante, inclusive, que você continue frequentando. Só que, como você vai estar munido de uma técnica para utilizar melhor as ferramentas que você tem aqui fora, no mundo real, quando você for lá para dentro da escola, você vai ter um aproveitamento muito melhor, porque você vai ter uma preparação também muito melhor para lidar com todas aquelas informações. Uma observação muito rápida, tá? Para ninguém achar aqui que eu estou fazendo propaganda contra todo mundo que está aí no mercado, correndo atrás, vendendo o seu produto, tentando viver com o seu trabalho. Isso não é problema nenhum, não é demérito para ninguém. Agora, prestem bem atenção no que eu vou falar aqui. Todos os métodos, sejam eles realmente métodos ou apenas técnicas, todos produzem resultado. Todos eles. A questão aqui não é se produz ou não produz resultado. A questão é se produz o resultado prometido. Isso é uma outra coisa. Se você quer chegar em Salvador, você precisa ter o caminho certo para chegar em Salvador e o transporte certo para chegar em Salvador. Tradução, por exemplo, funciona? Claro que funciona. Mas se eu te disser que tradução não vai te dar fluência, ou se eu disser que tradução vai te dar fluência, isso já é questionável. Aí, nesse caso, a gente precisa ver as evidências, teoria, o que comprova que isso possa funcionar. Eu, por exemplo, eu uso tradução para várias coisas, mas o meu objetivo com a tradução não é ganhar fluência. Eu tenho outros objetivos com ela. Se você conseguir utilizar vários métodos, maravilhoso. Agora, se o seu objetivo é ser fluente, então você precisa procurar aquele método que vai proporcionar as condições para que você atinja seus objetivos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, também compartilhe esse conteúdo com todos os seus amigos nos seus grupos de WhatsApp e, muito em breve, os meus cursos estarão disponíveis na plataforma Hotmart e você também vai poder, através da plataforma Hotmart, agendar aulas comigo, tanto em grupos ou então aulas individuais, tá bom? Um grande abraço, até a próxima!